Olá, senhores estudantes. Estamos aqui dando continuidade à análise dos problemas do livro David Griffiths de Mecânica Quântica. E nós veremos aqui o problema 2.13. Então, nesse problema ele fala o seguinte aqui, né? Ele fala de uma partícula no potencial de oscilador harmônico está no estado psi de x e tempo t igual a zero, né? Então, uma função do estado inicial em uma única dimensão, né? Sendo igual à constante de normalização vezes a quantidade de 3 vezes a função de onda no estado fundamental em função da posição, mais 4 vezes a função de onda no primeiro estado excitado por oscilador harmônico de x. E aí ele ainda pede para você calcular, por exemplo, a constante A, que é a constante de normalização. Então vamos fazer esse procedimento primeiramente. Então vamos lá. Bem, então, por responder o item A, a gente sabe que quando eu integro a função de onda em toda a região do espaço, né, isso tem que me dar a probabilidade de 100% de encontrar a partícula. Então seria de menos infinita a mais infinita a integral do módulo da função de onda ao quadrado, que é a densidade de probabilidade integrada em toda a região do espaço, é a probabilidade total, sendo igual a 1. Então fica aqui então a função de onda menos a constante de normalização, que é módulo de A ao quadrado, que a função de onda está duas vezes. E no caso, né, a gente tem que a função de onda tende a essas expressões, né, que é o fato de você estar a função de onda, o módulo dela no estado fundamental, no primeiro estado excitado, ou no estado fundamental, né, e depois os termos cruzados, né, psi0, psi1, 12, psi1 vezes psi0 e assim vai. Para isso nós temos que dar uma olhada aqui na equação, né, que geram, né, essas funções, né, então seria a equação 2.59, é a função de onda no estado fundamental, está aqui, né, m ômega sobre π h cortado elevado a 1 quarto, vezes elevado a menos m ômega sobre h cortado vezes x ao quadrado, essa função, e a correspondente, né, no caso, acho que a equação 2.61, que seria para os outros estados do função de onda para o oscilador harmônico. Né? Então, seja para um aqui, né, seria então a aplicação desse operador, que aí vai dar resultado para esses valores de energia também, e os estados têm como resultado, né, psi1, psi2, psi3. A gente já fez todo esse procedimento no exercício 2.12, né, se a gente for acabar olhando aqui, né, vamos dar uma olhada, né, esses procedimentos, o resultado desses produtos, né, a gente acabou fazendo tudo aqui. Deixa eu dar uma olhada só novamente. Olha só. P ao quadrado aqui. Ah, tá aqui vendo? Ó, por causa do valor esperado do momento linear, né, por exemplo, que é um dos objetivos aqui, aí deu essas quantidades, deu zero, né, psi de n, aí você atribui n aqui, né, quando o n vale 0, o n vale 1, e assim por diante. Vejamos aqui, então, função de onda completa, né, para esses dois estados. Então, aqui está, respeitando, né, o que o próprio exercício está indicando para a gente, né, deixa eu voltar aqui, porque inclui, né, no caso, o cálculo do tempo. Né? Então, uma partícula atendendo a essa função aqui. Né? Então, vamos respeitar essas relações. Então, esse fator 3 vezes a função do estado fundamental, quando eu levar ao quadrado isso aqui, eu vou ter 9, né, vezes o módulo de psi0 ao quadrado. Né? E aqui também vou ter 4 ao quadrado, 16, vezes o módulo de psi1 ao quadrado. E depois os termos cruzados, né, que vai ser 3 vezes 4 dando 12, psi0, psi1, só psi0 conjugado, psi1. Depois na outra ordem, né, que vai ser esse vezes esse, né, ele vai dar 12 também, só que psi1 conjugado, psi0. Então veja lá que são esses termos que aparecem aqui. Vendo? 9 π0 ao quadrado, mais 12 π0 conjugado π1, mais 12 vezes π1 conjugado π0, mais 16 π1 ao quadrado, módulo de π1 ao quadrado. Tá bom, tá aí estruturado. E temos também, nesses casos, ó, veja, π0 é uma função par. Pode consultar lá. Se eu trocar o sinal do argumento, vai dar sempre a mesma imagem de função. Então, função par ao quadrado é com certeza uma função par, tá ok? E aqui, bom, só de ser ortogonal já vai garantir que isso aqui vai dar zero, né, pela ortogonalidade. Mas aqui também poderia ser pensado assim, né, um dos motivos, né. Isso aqui, psi é uma função ímpar e aqui é uma função par. Então, função par com função ímpar dá função ímpar. Integrado no limite simétrico de menos infinito a mais infinito dá zero. Aqui também, função ímpar vezes função par também vai dar zero. E aqui, psi é uma função ímpar, mas o quadrado dela é uma função par. Então aí dá diferente de zero. E no caso, como é ortonormalizado, então esse vai ser igual a 1 ali quando integrar. E é o que está aqui, ó. 9 vezes 1, que é o módulo ao quadrado de π0 ao quadrado, integrado em posição x,
mais o termos cruzados, que dá 0 pela ortogonalidade também, mais 16 vezes 1 de novo, ok? Então, daí, 9 mais 16 vezes a ao quadrado vai dar 25, então a constante de normalização vai ser igual a 1 quinto, né? 1 sobre 5, ok? Bem, tá aí atendendo ao que o item A pedia, né? Levando em conta a relação de ortogonalidade, a questão de paridade da função que nos ajuda a identificar e simplificar os cálculos, né? E consultando, evidentemente, as funções de onda do estado fundamental, do oscilador harmônico e do primeiro estado excitado, que é o que ele pediu para fazer. No item B, ele pede para a gente calcular, né? Então ele quer que mostre, né, na verdade, né, a função de onda em função da posição e do tempo, aquela que evolui no tempo, né? Poderia ser psi maiúsculo aqui para representar. E o módulo dessa função de onda ao quadrado. Então, vamos seguir essas instruções dele. Então, primeiro calcular a função de onda em função da posição e do tempo, né? Psi quadrado aqui. É simplesmente, então, pegar a constante de normalização, que agora sabemos, que é 1 quinto, vezes 3 psi0 de x vezes e elevado a menos i e0 de t sobre h cortado. Então, aqui você tem a função de onda evoluindo no tempo, tá? Então, a evolução temporal está aqui. Aqui é a frequência angular, tá? Do oscilador harmônico é e0 dividido por h cortado, tá ok? É menos i ômega t, que costuma muitas vezes aparecer, onde e é igual a h cortado ômega, tá? Mais aqui 4 vezes o primeiro estado excitado do oscilador harmônico, função de x, e elevado a menos i e 1 vezes t sobre h cortado, tá? E aí você então tem aqui, né, ajustando essa expressão, 1 quinto vezes... Aí vamos fazer o apenas agrupamento desses termos, né? Fazendo as devidas substituições, né? No lugar de e, de e0, a gente coloca então h cortado vezes ômega. O h cortado simplifica, só fica o ômega. E, o fator meio, né? Que eu havia, porque no caso tem que pegar a energia do estado fundamental, que é meio de h cortado ômega. Ok? Então tá aqui. Aí o h cortado cortou, simplificou, só sobrou então ômega sobre 2. Mais 4 psi1 e elevado a menos, aí aqui fica E1 fica 3 meios, né? De h cortado ômega. O h cortado simplifica, só sobra 3 meios, que é o que está aqui, 3 meios de ômega. Tá bom? Então está devidamente substituído os valores das frequências angulares para cada um dos estados, o fundamental e o primeiro estado excitado do oscilador harmônico. Aqui a gente chama atenção que nós temos que Ψ0 e Ψ1, né, eles são dados pelas equações 2.59 e 2.62, que eu acabei de mostrar para vocês, e E1 e E2 na equação 61, que na verdade é a expressão da energia para o oscilador harmônico, tá, ok? Que se a gente fosse olhar aqui, né, consultando na expressão, deixa eu só passar aqui, né, tá aí, equação 2.61 inclui aqui, tá vendo? Que a energia é igual a esse fator aqui, né? N mais meio vezes H cortado ômega. Então, E0 de fato é meio de H cortado ômega e E1 é 3 meios de H cortado ômega, como eu havia citado aqui. Bem, aí ok, deu para fazer essas substituições. E aí, então ele também, aí conclui-se, né, com relação à construção da função de onda que evolui no tempo. Para o módulo ao quadrado dessa função de onda, então nós vamos ter aqui, como ela é uma função ela é complexa, né, então vamos seguir. A parte real fica 1 sobre 1 ao quadrado sobre 25, que é o quadrado da parte real, aqui também vai dar o quadrado. Dá para separar aqui os módulos, né, então vai escrever 3 ao quadrado 9, π0 ao quadrado, tá aqui, π0 ao quadrado, ela é uma função real, né, π0, então só fica π0 ao quadrado mesmo. E aqui fica essa função vezes o seu complexo conjugado, que vai dar e elevado a zero, vai dar 1. Tá aqui, mais 12, porque... opa, 4 vezes π1, tá aqui, né? Porque eu tenho que, perdão, né? Tenho que pegar os termos cruzados, né? Que é o primeiro vezes o segundo. Então, primeiro vezes o segundo vai dar 3 vezes 4, vezes π0 vezes π1, vezes... Não necessariamente comuta aqui, né? Depende da relação, aí você tem que sempre respeitar a ordem. E aqui, e elevado a... Aí fica e elevado a menos i. Vamos olhar para essa estrutura que ela está mais de acordo com os valores apresentados lá embaixo. Então, esse primeiro vezes segundo vai dar o 12, que está aqui, π0 vezes π1, e aqui fica a soma dos expoentes, né? E elevado a menos i ômega t, mais e elevado a menos, vezes a soma, né? E que soma menos i ômega t sobre 2 menos 3i ômega t, vai dar 1 inteiro, né? De i ômega t, no caso, meio, né? Sobre 2, porque é uma diferença que foi feita aqui, né? Deixa eu ver. 1 meio mais 3 meios, né? Então, isso vai dar 1 inteiro.
nesse termo cruzado quando multiplicar. Menos I ômega t sobre 2. Deixa eu ver, ele manteve o sobre 2 aqui. Meio mais 3 meios. Deixa eu ver. Perdão. Eu tenho que respeitar a conjugação, né? Porque eu tenho que pegar essa função aqui, o conjugado da primeira, né, vezes a segunda, né? Então, o conjugado dessa vai dar mais I ômega t. Então, vai dar mais meio que vai menos 3 meios. Né? Então, vai ficar menos meio. Então, de fato, está aqui, tá vendo? Desculpa, mais meio, né? Porque aí vai dar um valor positivo aqui, né? Que é maior que esse, né? Então, vai ficar... Não, mais um meio vezes menos, né? 3 meios. Então, 3 meios vai dar, então, mais meio, menos 3 meios vai dar menos 1, né? Menos 1. Deixa eu ver aqui. Tá certo. Então, vai dar 1 meio positivo. E aqui, e o outro que vai dar aqui. Depois é que faz a soma, né? Então, aí depois a gente faz a soma. O importante é explicitar que você está com conjugado, né? E aqui também você faz o outro termo, que seria agora esse, conjugado, vezes esse. Então, 3 vezes 4 dá 12, aí fica π0, π1. Aqui não precisa mostrar o conjugado porque é uma função real, no limite que aconteceu aqui, né? Essa daqui era real, não precisa mostrar. E veja que ele não se preocupou, ele comutou aqui, né? Ele deveria ter escrito primeiro π1 vezes π0, né? Mas aí ele viu que isso aqui é real e não tem problema de trocar a ordem. E aqui e elevado, porque não é operadores, né? São só funções escalares. E aqui você tem e elevado a menos i ômega t, que é esse que você conjuga, né? Mantém esse, né? E conjuga esse aqui agora. Elevado a 3 positivo i ômega t sobre 2. Mais aqui o último termo, que era o quadrado do segundo, né? Que é 16 vezes π1 ao quadrado. Módulo π1 ao quadrado, o módulo não precisa aparecer porque são funções reais, os π's minúsculos, né? Então aqui fica igual a 1 sobre 25, aqui fica 9 π0 ao quadrado, mais... Eu só estou agrupando aqui à frente, puxando esse termo para cá, mais e os termos cruzados agora eu posso agrupá-los, né? Que vai dar 24, que é o mesmo, né? Bom, deu para somar, porque na verdade primeiro você faz esse produto aqui, né? A soma dessas quantidades, isso aqui vai dar 1 meio menos 3 meios, vai dar menos 1 inteiro, né? Então vai ficar menos 1 inteiro, e elevado a menos i ômega t, certo? E aqui vai ficar, somando com esse, né? Como dá para pôr em evidência esse termo aqui, né? Concorda? 12 dá para pôr em evidência, esse π0, π1 também dá para pôr, então fica uma soma do resultado desse produto dessas exponenciais pelo resultado do produto dessa. Então aqui vai ficar e elevado a menos i ômega t, e aqui vai ficar e elevado, aqui vai dar menos meio com mais 3, vai dar 1 inteiro positivo, vai ficar e elevado a mais i ômega t. Só que e elevado a mais i ômega t somado com e elevado a menos i ômega t, isso é igual a 2 vezes o cosseno de ômega t, né? Pelas relações que nós temos, relação de Euler e tudo mais, combinando. O fator 2 está aqui na frente, que multiplicou o 2 que estava em evidência, virou 24. E aqui π0, π1 e cosseno de ômega t. Tá vendo? Então, a gente teve agora uma situação onde obtivemos aí o módulo ao quadrado da função de onda que evolui no tempo, que é essa quantidade aí. Mostrando uma amplitude de 24 e uma oscilação ao tempo, tá vendo? Que é o caso do oscilador de fato. E, bom, isso foi a resposta para o item B, né, que ele havia pedido. Opa, deixa eu voltar aqui para o item B. Tá aí. O item B queria saber o módulo ao quadrado dessa função. No item C, ele está pedindo para que calcule o valor esperado da posição, o valor esperado do momento linear, e aqui ele fala. Ele faz uma sátira dizendo assim: não se empolgue muito se eles oscilarem com frequência clássica, né? O que poderia ter acontecido se eu tivesse especificado que é o segundo estado excitado da função de onda para o oscilador harmônico, em vez de psi1, né? Então ele quer que você faça essa comparação, né? Se tivesse usado o outro estado, 2 ao invés do 1. Ainda quer que verifique o que o teorema de Henry-Fest, né, que é a equação 1.38, guarda para essa função de onda. O teorema de Henry-Fest é aquele que diz que a derivada do valor esperado do momento linear é igual a menos, né, o valor esperado da derivada parcial, da derivada sobre o potencial em função da posição. Tá ok?
que é muito parecido com o caso clássico, né? Essa estrutura, né? Mas aí leva em conta o valor esperado e não o valor absoluto. Então vejamos o que tem aqui. Bom, para o item C, então, primeiro nós partimos daqui, né? Para o cálculo do valor esperado de uma variável dinâmica, é igual a você pegar o operador posição e sanduichar ele com os estados correspondentes, né? Como o x é uma função escalar, ele pode ser escrito sempre à frente, né, desse sanduíche, de cada um desses casos. Mas aí vamos respeitar a ordem aqui dessa soma, né? Então, por exemplo, para o estado fundamental está aqui, né, o valor esperado, mas para o primeiro estado excitado está aqui o valor esperado para se calcular, e aqui está para os termos cruzados, que é π0 e π1, que já deu essa expressão bem mais compacta, tá vendo? Cosseno de ômega t, e aqui está calculando π0 e π1, que é para esse estado misturado aqui, né, para essa mistura do estado. Mas aí, nós temos que a integral de x π0, né, é igual à integral de x π0, que é igual a zero. Por que ele faz essa afirmação antes de fazer o cálculo? Veja, π0 é função par. Ao quadrado, ela continua sendo uma função par. Só que x é função ímpar. Função ímpar vezes função par é função ímpar. Como os limites de integração é simétrico, isso dá zero. Então, independente de eu calcular, eu verifico isso. O que acontece aqui também. π1 é uma função ímpar, só que ao quadrado ela passa a ser uma função par. O resultado do quadrado de π1 é uma função par. Função par vezes a função ímpar, de novo, tem como resposta uma função ímpar. Integrado em limite simétrico também dá zero. Tá vendo? Você pode ver isso nos problemas que a gente fez anteriores, né? Tanto o 11 quanto o 12. Enquanto, né, que a gente tem aqui que a integral dos termos cruzados, essa sim vai dar a diferença de zero. Veja, porque π1 é uma função ímpar. π0 é função par. Função par vezes função ímpar tem como resposta uma função ímpar. Mas x também é função ímpar. Então, função ímpar vezes função ímpar volta a ser uma função par. E aí, de fato, vai dar algo que pode ou não ser igual a zero. Vai depender agora do cálculo. Não posso mais antecipar a resposta nesse caso. Então, vejamos aqui que tem, para o caso de π0, né, nós temos essa constante de normalização aqui na frente, raiz quadrada de m ômega sobre πh cortado. Para o π1, nós temos essa outra constante, que é a raiz quadrada de 2m ômega sobre h cortado, então ali na frente. E aqui está o operador posição, que atua nessa função de onda aqui, né, nessa segunda. Mas como é escalar, podemos escrevê-la lá na frente. E aqui fica e elevado a menos m ômega sobre 2h cortado vezes x ao quadrado. E aqui vezes o valor x. Espera aí, deixa eu ver o que ele fez aqui. Esse outro x, né, ele já pertence ao primeiro estado excitado da função de onda, tá bom? Do oscilador harmônico, né? Primeiro estado citado do oscilador harmônico. Então, esse x é o operador posição. Esse outro x, ele já é pertencente à função original, π1. É claro, esses dois x são escalares, eles podem se encontrar aqui, então eu posso agrupá-los aqui, fica x ao quadrado, e aqui também as exponenciais por questões algébricas eu posso calcular, né? Então, e elevado à soma dos expoentes, que vai dar menos m ômega sobre h quadrado vezes x ao quadrado, sem o fator 2, né? Peraí, acho que não tinha... sem o denominador 2 aqui no expoente, tá? De fato, está aí. Então, é esse cálculo que eu vou ter que efetuar. X ao quadrado vezes elevado a menos m ômega sobre h cortado vezes x ao quadrado. Bom, tantas vezes aqui eu venho mostrando nos exemplos 2.11, 12, também anteriores, que tem muitos cálculos envolvendo gaussianas, né? Então, acho que é melhor a gente voltar a atenção para as regrinhas de cálculo de gaussiana, que acho que vai ficar mais claro. Depois você pode olhar os exercícios anteriores e aí comparar isso. Então, tá aqui. Primeiro eu vou fazer um método de substituição de variáveis, tá certo? Para poder eu fazer uso do método de substituição para a integração, né? Que vai valer a pena. Vamos chamar isso aqui de y, por exemplo, essa quantidade m ômega sobre h cortado vezes x ao quadrado. Vou chamar de y, por exemplo, aqui, né? Ou melhor, y quadrado, né? E aí, quando eu isolar y quadrado, eu vou ter, então, para substituir aqui, vou ter, no final das contas, o inverso disso, né? Eu vou ter o fator h cortado sobre m ômega, tá aqui, né? H cortado sobre m ômega aparecendo uma vez. Espera aí, deixa eu ver qual deles, que senão vai me confundir. Aqui m ômega sobre h cortado, tá ali à frente, tá ok? No lugar, na y quadrado. E aí, no lugar de x quadrado, fica o inverso também, né? Então vai ficar aqui, é o que está aqui na frente, tá certo? Que ele está expressando, né? Vai aparecer duas vezes. Deixa
eu ver. Vezes a gaussiana aqui. Então, vamos fazer com calma aqui, ó. Esses fatores já pertenciam aqui, né? O fato de ter raiz quadrada de 2 sobre π, está mantido. M ômega sobre H cortado está aqui mantido. Aqui dentro, né, na resposta, você vai ter, então, uma vez H cortado sobre M ômega, que é o inverso do que está aqui no expoente, tá vendo? O outro vem do diferencial. Quando eu diferenciar y quadrado, né, vou chamar de simplesmente de u, né, o incluindo du, né, de y, simplesmente de y, aí eu vou ter de novo aparecendo. Então vai ter um outro h cortado sobre m ômega. Então vai dar h cortado sobre m ômega ao quadrado, né, vamos dizer assim. Enquanto, aí, claro, aí depois você quer agrupar com esse, tá vendo? M ômega sobre h cortado, que depois vai aparecer lá. E ainda, feita essas unidades de substituição, agora eu vou ter algo como, sei lá, um y ao quadrado vezes e elevado a menos y quadrado. E aí, com essa situação, opa, nós podemos olhar aqui as relações, né, que fazem, no caso, a integral de gaussianas. Está vendo aqui? Para funções pares, ó, que é x elevado a expoente par. No nosso caso, seria esse tal n aqui, seria igual a 1, né? Por exemplo, que teria lá x ao quadrado e elevado a menos uma constante vezes y quadrado. Né? O quadrado eu estou chamando constante de 1, né? Porque eu troquei tudo para y no raciocínio mental, né? E aí aqui fica, então, 1 daria 2, menos 1 dá 1, duplo fatorial vai dar simplesmente 1. E aqui fica 2, e aqui o alfa está sendo 1, né? Então não importa esse termo, vai dar 1 mesmo. E aqui vai ficar π elevado a meio, simplesmente, né? Então vai ficar a raiz quadrada de π como solução nesse caso para x ao quadrado. Né? Então vai ficar a raiz quadrada de π. Vamos ver lá. Então esse... Opa! Para a gente não confundir aqui. Tá aqui, né? A raiz quadrada de π tá aqui, ó. Tá vendo? O resultado da integral. Só a raiz quadrada de π, né? Deixa eu ver aqui. É o resultado dessa primeira aqui, solução. Aí isso permite a gente agrupar depois, né? Porque tem um fator meio daqui. Porque, querendo ou não, né, você está integrando uma gaussiana que envolve x ao quadrado, né? Então aqui vai ficar o que já estava, que era a raiz quadrada de 2 sobre π, aqui m ômega sobre h cortado, e aqui o resultado dessa integral vai ser essa quantidade toda, 2 raiz quadrada de π e 2, vezes essa quantidade aqui que apareceu depois um fator com um meio, né? Então fica raiz quadrada, vai dar 3 meios, né? Que vai ser um inteiro dessa quantidade, mais a raiz quadrada de uma delas, né? Então tá aqui, explícito. E meio lá vai dar, então, simplificando 2 com... Aí esse 2 simplifica com esse 2, é um procedimento. Aí aqui raiz quadrada de π simplifica a raiz quadrada de π. Aqui fica raiz quadrada de 2 sobre, vezes 2. Aí posso escrever como 1 sobre raiz quadrada de 2, né? Que é a mesma coisa. Aí dá para agrupar dessa forma. H cortado sobre 2m ômega. Que seria, então, aqui no caso, o valor esperado, ok? Da posição nesse termos misturados aqui, né? Psi0 e Psi1. E aí, por fim, né, o valor esperado, então, da posição vai ser, na verdade, a soma dessas todas essas quantidades, né? Que vai ser a soma dos casos que dá zero, né? Que foi vezes Psi0 e Psi1, né? Que dá zero. Mas e os termos cruzados são duas vezes, né? Então vai ficar aqui, fazendo as devidas substituições, né? Então nós vamos ter, então, tá aqui, incluindo todo o termo, né? Porque, veja, aí recompondo a função inteira, né? Que a função original inteira é essa daqui, tá vendo? 1 sobre 25, a soma, né? De 9 vezes essas quantidades, incluindo esse termo aqui. A única coisa que eu fiz foi a integral dessa parte aqui, né? Que elas deu para fazer, né? Então a função original tá aqui. 1 sobre 25, 9 sobre, vai dar 1 sobre 25, que multiplica 9, que vai multiplicar o resultado dessa integral e dessa. Essa deu zero, essa também, essa é que vai dar diferente, com esse fator 24 incluído. Para a gente não se perder aqui nos valores que apareceram. Então vai dar simplesmente o 24, que é o único que não dá zero, né? Vezes raiz quadrada de h cortado sobre m ômega vezes cosseno de ômega t. O valor esperado do momento linear, então, agora vai ser igual a massa vezes a derivada do valor esperado da posição em função do tempo, que vai ser igual, que pertence lá, né?
do teorema de Henry-Fest, que a gente vai olhar. E aqui fica igual, né? Ah, tá, e respeitando, né? Que é a derivada dessa função em relação ao tempo. A derivada do cosseno vai dar menos seno, então menos aqui na frente, cosseno de ômega t, vezes a derivada do argumento, que é simplesmente ômega, que está aqui, né? Tá, eu posso incorporar o ômega para dentro da raiz, elevando ao quadrado, aí simplifica com este que não estava ao quadrado. Aí ele ia passar representado aqui no numerador intencionalmente dentro da raiz quadrada apenas, né? Poderia ficar fora, mas é interessante agrupar todos os coeficientes que são similares, né? Agora, ele também pediu para fazer análise, né? Se eu tivesse colocado, ao invés do estado 1, né, o primeiro estado excitado, eu tivesse colocado o segundo estado excitado, né, no lugar do estado excitado 1, né? Então, a frequência ela poderia ser escrita assim, né, se eu colocar o segundo estado excitado. Porque o primeiro, o que ele revelou? Quando eu coloquei psi0 e psi1, temos, né, que seria o valor esperado, enquanto psi0 ao quadrado, psi1 ao quadrado dava zero, né, na hora que fizer a integral. Isso aqui me dá a ômega como frequência, né, ômega t, tá vendo? Função seno. Quando eu coloco, se eu colocasse psi2, simplesmente ia ser a diferença da energia, né, das frequências do segundo estado de estado com o estado fundamental. É o que aconteceu aqui. Esse ômega, ele é resultado na diferença das frequências do primeiro estado excitado com o estado fundamental, tá ok? E que dá simplesmente ômega. Enquanto, porque seria aqui, no caso, 3 meios, né, porque a frequência para o primeiro estado excitado seria 3 ômega. Então, a gente já calculou isso anteriormente. E ômega seria para o primeiro estado, né? Seria 3 meios de ômega, né? E aqui seria menos meio de ômega. As energias, né, eu falo, né? Aí sobraria só ômega puramente, né? Porque a energia seria, para o primeiro estado excitado, 3 meios de H cortado ômega. Aí simplificando o H cortado, ficaria apenas 3 meios de ômega, né? E no caso do estado fundamental, é meio de ômega, ficaria, né? Porque, na verdade, é meio de H cortado ômega, que é a energia do estado fundamental. Então, aí sobra ômega. Então esse ômega é a diferença de E1 menos E0 sobre H cortado. Então, quando for o segundo estado, a diferença vai ser essa. No lugar do E1 vai ser o E2 menos E0, que vai dar 5 meios no caso de H cortado ômega, que seria a energia, né, desse estado, menos meio de H cortado ômega, que é o estado fundamental, dando 2 ômega apenas de frequência, o dobro da frequência para o segundo estado excitado. Isso é realmente o que acontece no caso clássico, tá certo? Você vai para o próximo modo de oscilação, né? Ele vai dar a diferença do segundo com o primeiro, depois a diferença do terceiro com o segundo, a diferença do quarto com o terceiro e assim por diante. É igualzinho o que acontece no processo clássico, tá? E de acordo com o teorema de Henry-Fest, né, que ele também pede para analisar aqui, ele diz essa relação, né, que a derivada do momento linear em função do tempo é igual a menos o valor esperado, né, derivada do valor esperado do momento linear em função do tempo é igual a menos o valor esperado da derivada parcial do potencial em função da posição. Então aqui a gente tem, que nesse caso, né, vamos ver essa relação. A derivada do potencial em função da posição vai ser igual a essa expressão aqui, tá? Que vai ser 24 menos 24/25 avos da raiz, e vezes a raiz quadrada de m ômega h cortado sobre 2 vezes ômega cosseno de ômega t, tá? Porque aí no caso aqui tinha o x, né? Só que o x derivou em x, deu 1, não apareceu mais. E aí do lado esquerdo, né, a gente vê aí o resultado do lado direito, isso aqui vai permitir revelar quem é o potencial, né? Porque esse cálculo você pode fazer derivado em função do tempo, né? E isso também dá. É o que a gente, na verdade, tinha aqui no cálculo, né? Que era essa quantidade aqui, tá vendo? Menos 24/25. Se eu derivar seno, eu volto a ter cosseno aqui, tá? E é o que tá, é o que você está vendo de fato. Aí o potencial, portanto, né, vai ser agora, né, essa relação aqui vai ser igual a o potencial do oscilador humano que nós conhecemos, né, que é meio de m ômega ao quadrado x ao quadrado. Isso implica que a derivada dele em função da posição vai ser m ômega ao quadrado x. Então, vai, né? Derivada de x quadrado é 2x, simplifica com 2, só sobra x lá. Então, pegando menos o valor esperado dessa quantidade, então vai dar menos o valor esperado das constantes, é a própria constante, e o valor esperado da posição está aqui, de fato, é o valor esperado. Isso é igual, então, a menos, ajeitando essa expressão, menos m ômega ao quadrado. Aí, quem é o valor esperado da posição? 24/25, raiz quadrada de h quadrado sobre 2m ômega cosseno de ômega t.
Isso bate, de fato, provando, né, o teorema de Henry-Fest, tá certo? Que, de fato, a derivada do valor esperado do momento linear em função do tempo é igual ao valor esperado menos o valor esperado da derivada parcial do potencial em função da posição. Tá aqui, confere. Então assim, né, o teorema de Henry-Fest ele é o que se esperava, né? Está satisfeito o teorema de Henry-Fest. Bem, o item D, né, desse problema, 2.13, perdão, ele fala o seguinte: ao medir a energia da partícula, que valores você poderá obter e quais as probabilidades de obter cada um deles? Então, vejamos aqui. Você poderia obter, no caso, o valor da energia do estado fundamental, E0 igual a meio de H cortado ômega, né? Com probabilidade de C quadrado, que seria igual, no caso, né? Veja, nós obtivemos aqui, né? Cadê? O valor esperado da energia. É quem multiplica, na verdade, né? No caso do estado fundamental, né? Porque, deixa eu ver se a função do estado fundamental está explícita aqui para a gente ver. Aqui, né? Deixa eu ver se está tudo na ordem. É que havia dado zero, ele não chegou a deixar explícito, né? Mas os termos cruzados deixou explícita a função, né? Por exemplo, só vou olhar para esse pedaço aqui. Tá vendo essa constante aqui? Raiz quadrada de m ômega sobre πh cortado. Isso junto com essa parte da função, ó, só esse pedacinho aqui que eu estou destacando, tirando o x, tá? Esse x não tá. É que não tá deixando eu selecionar só aqui. Aí, tá vendo? Com essa exponencial, isso é a função de onda do estado fundamental, tá vendo? Junto com essa constante. Se eu pego essa função, o sanduíche, né, com ela própria, né, sobre o hamiltoniano, né, sobre o operador hamiltoniano, eu vou ter de fato, eu vou ter extraído a energia, né, porque vai ser a função exponencial, né, que ela envolve a energia, né, que é m ômega sobre 2h quadrado por estado fundamental, tá vendo? Quando eu derivar isso em função do tempo, né, a parte da exponencial que envolve isso, que é o e elevado a menos i ômega t, vai cair o ômega, né? Ou aliás, a energia, né? Energia de estado fundamental. E aí eu vou ter, de fato, energia aqui na frente. Como se esperava, né? Vezes o coeficiente, né? Então, o coeficiente está sendo 9 sobre 25 nesse caso, né? O coeficiente da nomeação. Então, dá para enxergar melhor aqui, tá vendo? 9 sobre 25, módulo ao quadrado dessa quantidade. E aqui, ó, 16 sobre 25 está sendo o coeficiente é o C1, né? E aqui é o C0 ao quadrado e aqui é o C1 ao quadrado, né? 16 sobre 25, tá vendo? Que é quem multiplica à frente, né? Porque lembra que isso aqui está em soma, né? Que a função de onda seria igual a módulo ao quadrado do coeficiente Cn vezes a função de onda πn, tá? E aí você vai ter, então, de fato, que esse coeficiente é quem está multiplicando o πn, tá? Que no caso π0, π1 e assim por diante, né? Só não leva em conta aqui os operadores de posição, porque esse cálculo estava pedindo o valor esperado. Né? Só estou discutindo aqui a questão dos coeficientes. Né? Eu não sei se está fácil de ver aqui no livro do Griffiths, né? Não sei se estou próximo dele aqui, né? Da expressão, é que eu não lembro de cabeça onde ela estava, né? Não sei se ela está antes. Deixa eu ver se ela estava aqui antes, que é a função da expansão, né? Se eu não me engano, era a equação. Não sei se vai estar fácil aqui de encontrá-la. De cabeça, eu não vou ver aqui para esse vídeo, né? Onde ela está, eu não sei se eu vou encontrá-la aqui. Tá ok? Mas a gente fez isso no exemplo 2.12, 2.11, quando a gente precisou calcular os coeficientes, no caso, para o oscilador harmônico, né? Então aqui, acho que eu estou com esperança de encontrar, não sei. Aqui está o potencial, acho que não, acho que eu já voltei muito. Então eu vou retornar lá, só para a gente não perder o tempo que nós temos aqui. Então fica lá, então, que o valor esperado então para a energia seria, o coeficiente seria de fato, o módulo ao quadrado dele seria 9 sobre 25, que é quem multiplica o estado que você tem do oscilador harmônico, e a energia seria 3 meios de H cortado ômega, com a probabilidade sendo C1 ao quadrado, que é quem multiplica o πn, que é o π1 no caso lá que eu mostrei, que é 16 sobre 25. Então, tá aí essas probabilidades que ele calcula. Então, os coeficientes de expansão na base ortonormalizada, o módulo ao quadrado deles corresponde à probabilidade. Isso só foi percebido depois que a gente usou o método
método algebraico, método algébrico para calcular, né, energias, potencial, tudo no caso do oscilador harmônico, e aí comparando com o método geral de se calcular o valor esperado. Ao comparar esses dois métodos, né, com a função de onda completa e com ela expandida numa base, percebeu-se que o módulo da quadrada desses coeficientes correspondia a um peso estatístico, que era a probabilidade naquele estado de encontrar a partícula. Ok? Então isso atende ao problema 2.13 que a gente estava tratando aqui. Então, até a próxima.